Graças a Deus, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos reunidos aqui para louvar o nosso Deus, ver tantos irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos você também que nos acompanha pelo YouTube. Que seja um momento de verdadeira adoração, não um momento para você apenas ouvir o culto enquanto você faz outras coisas, mas que a gente possa prestar um culto verdadeiro aqui. Você que está pelo YouTube e você que está aqui presente também, que você possa estar focado em adorar ao Senhor e em se dedicar a Ele. Nós, como todas as vezes, vamos iniciar esse culto com oração, nos dedicando ao Senhor, você prestando o seu culto particular a Deus, eu prestando o meu, e esses cultos se unem em um culto público aqui, do povo de Deus reunido para louvar ao Senhor. Então, se consagre ao Senhor nesse momento, enquanto a gente toca aqui uma música, e daqui a pouco então nós vamos poder cantar todos juntos. Amado Deus, bondoso Pai, nós estamos aqui nesse culto, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que só o Senhor é santo, 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 Deus poderoso, Deus eterno, Deus digno de ser louvado e adorado por toda a eternidade. Nós louvamos ao Senhor pelo Teu amor maravilhoso, louvamos ao Senhor pela Tua bondade e pela Tua preciosa graça que nos resgatou, que nos traz aqui para servir ao Senhor, e nos dá esse privilégio de cultuarmos a Ti, Pai. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor receba esse culto, Pai, mesmo, Senhor, com as nossas imperfeições, mesmo, Senhor, nós sendo tão limitados, nós clamamos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa de graça, Pai, pela Tua graça, pelo sangue de Jesus Cristo, nos purifica, Senhor, e nos permita, Senhor, estar aqui na Tua presença, contemplar a Tua presença manifesta no nosso meio, e que o Teu Espírito Santo edifique as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Pai, através dos louvores, através das orações, através da Tua mensagem, e através, ó Pai, desse memorial da ceia do Senhor, ó Deus, onde nós nos lembramos mais uma vez desse sacrifício lindo de Jesus Cristo, esse sacrifício tão sofrido, mas que nos resgatou, que nos traz uma nova vida. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, edifica as nossas vidas, nos transforma a imagem de Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar esse nosso culto louvando ao Senhor com esse cântico que nos convida a louvar ao Senhor, a que toda a terra aclame ao nome do nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero
quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Amém? Amém. Não existe nenhum outro que pode nos prometer estar conosco por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, né? E o Senhor nos prometeu isso. O Senhor nos promete uma nova vida. O Senhor nos promete o seu amor. O Senhor nos promete perdão. São inúmeras promessas maravilhosas que só Ele pode fazer por nós. E Ele é o único em quem nós podemos confiar, que realmente cumpre as suas promessas. Vamos
continuar o nosso culto com uma leitura bíblica no Salmo 135, alguns versículos desse Salmo. Nós vamos ler de uma forma responsiva, conforme mostra aqui no nosso telão. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor cura o seu povo e se compadece dos seus servos. Todos juntos? Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia, amém. Vamos continuar louvando esse nosso Deus, que habita em toda a terra, né? E Ele veio habitar nesse mundo também, como um homem. O nosso Deus maravilhoso abriu mão da sua glória, saiu da sua posição privilegiada lá, e se tornou um homem, veio habitar nesse mundo pecaminoso. Ele nunca se corrompeu com o pecado, mas ele foi tentado por causa do pecado, ele sofreu por causa do nosso pecado, e esse cântico, Só em Cristo, nos fala da vida de Jesus Cristo, desse ministério maravilhoso de Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Cante, as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, viver está ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o
poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Amém. Glórias ao nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar rapidinho aqui da nossa campanha do audiovisual, uma campanha que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja já há alguns meses, e pela graça de Deus e a generosidade dos irmãos, nós temos avançado nessa campanha para aquisição de instrumentos, para melhoria aqui do nosso som, e também toda a parte aqui audiovisual, né, a parte de transmissão. E nós gostaríamos de lembrar os irmãos que nós seguimos nessa campanha, tá? Se os irmãos sentirem no coração o desejo de fazer alguma oferta, alguma contribuição, no valor que o Senhor colocar no seu coração, os irmãos podem fazer. Nós temos ali ao fundo alguns envelopes, né, que nele você pode preencher ali, colocar o valor que você vai colocar e colocar a campanha do audiovisual, tá? E os irmãos também que nos assistem pela internet, na descrição do nosso vídeo nós temos nossos dados bancários também, temos a chave Pix. Os irmãos podem também contribuir dessa forma, né? Seja uma oferta para a igreja, seja também uma oferta para essa campanha, né? Se destinar ali, campanha do audiovisual, a oferta vai ser destinada exclusivamente para isso, tá? Nós não vamos poder gastar com mais nada, mas com essa campanha, tá bom? E nós estamos planejando uma feijoada, né, para essa campanha também. Uma feijoada que vai acontecer no dia 9 de outubro. Nós já estamos aqui com uns tickets para vender essa feijoada, e aqueles irmãos que puderem nos ajudar a vender, vão poder retirar esses tickets com a gente. Tem uma parte está comigo, outra parte está com a Larissa, e ao final do culto, então falem com a gente para poder pegar esses tickets para poder vender. É um valor de R$25 cada marmita. Vai ser uma marmita bem servida, né, irmã Meire? Uma marmitona boa de feijoada aí. Então, os irmãos se programem, né, para poder comprar para vocês e também para falar com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, né, explicar para eles que eles vão estar contribuindo, ajudando aqui também com o trabalho aqui, né, da igreja, mesmo que seja para a compra de equipamentos. É uma forma também de nós ajudarmos a pregar o evangelho, né, através de uma boa música, de uma boa qualidade de som, uma boa qualidade de transmissão, né. Nós precisamos trocar também esse projetor que está bem fraquinho, né, aqui durante o dia está difícil de nós enxergarmos, né? E um projetor que deu uma boa nitidez durante o dia já tem um valor mais alto, né? Então nós precisamos mesmo investir nessas coisas para a glória de Deus. Então, aqueles que puderem nos ajudar a vender, fale conosco, seja comigo ou seja com a Larissa, que a gente vai explicar certinho como que funciona essa venda. Ô, irmã Meire. Isso. Isso, legal. É isso aí, se a gente conseguir arrecadações também, né, doações, já ajuda também para termos mais lucro, né? Então, a irmã Meire vai deixar ali uma lista dos ingredientes, aí você coloca o seu nome na frente, eu vou ajudar com tanto, né? Aí você já também abençoa esse projeto aí com toda certeza. Tá bom? E nós também estamos iniciando nesse mês aqui a campanha de missões nacionais. Missões nacionais, o que é? O trabalho dos batistas aqui no Brasil. Existem cidades onde não há uma presença de uma igreja batista, né? Onde está se iniciando um trabalho ali, onde não há nem igreja evangélica, e nós precisamos apoiar esses missionários para irem lá, né, para morarem lá naquele lugar, para levantarem então um trabalho, para pregar o evangelho para essas pessoas. Nessa semana nós comemoramos 150 anos do trabalho batista aqui no Brasil, né? Então os batistas aí já têm uma boa história, né? E se nós pensarmos mesmo também em questão de história mundial, né, vem desde lá de 1600, né, a denominação batista, sempre um trabalho muito sério, né, um tradicional,
e nós precisamos avançar, né? Ainda aqui no Brasil, se entendemos que estamos pregando um evangelho sadio, um evangelho verdadeiro, nós precisamos também contribuir dessa forma. Então, da mesma forma, lá no fundo tem os envelopes, e na descrição da oferta você pode colocar também, né? Oferta para missões, e nós já vamos entender que é para essa campanha aí, né? E o tema da nossa campanha é Jesus Cristo é a única esperança, e é o que as pessoas precisam saber, né? É um tema que já foi usado em anos anteriores também, mas muito oportuno para o nosso tempo, né? Onde as pessoas perdem mesmo a esperança. Anos tão difíceis, onde tivemos tantas notícias ruins, onde tantas pessoas perderam parentes, amigos, muitos perdem o chão, muitos perdem a esperança, e nós precisamos pregar a todo mundo que Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Vamos passar para o nosso momento de oração agora, onde nós podemos compartilhar os nossos pedidos, os nossos motivos, né, de oração. E depois eu vou chamar a irmã Fátima, tá bom, irmã Fátima? Para a irmã orar aqui por nós, tá? Vamos agradecer a Deus a semana, agradecer a Deus o dia de hoje, agradecer a Deus por estarmos vivos, agradecer a Deus por esse momento que vamos poder entrar em comunhão com Ele, agradecer a Deus por tudo, né? Pela vida dos nossos pais, amigos, filhos, irmãos. Agradecer a Deus pela presença dos visitantes, pelos pedidos que podemos fazer hoje, né, de pedido de saúde, agradecimento, que Deus possa estar ouvindo, né, inclinando seus ouvidos lá do céu e ouvindo os nossos pedidos, as nossas súplicas, e que a gente possa estar louvando a Ele, agradecendo por tudo, né? Principalmente pela vida, nesse mundo tão difícil de hoje. Que Ele possa estar aqui presente, que eu sei que Ele está, que aonde estamos 2 ou 3 orando, Ele está presente, e que Ele possa estar nos socorrendo e nos dando a sua bênção, e que podemos agradecer a Ele em tudo. Que Ele possa estar recebendo esse culto de oração, em agradecimento a Ele, louvando a Ele, e que Ele possa nos dar uma semana de bênção, uma semana de paz, e que Ele possa estar ouvindo os nossos pedidos. Que eu oro em nome do Seu Filho amado. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Mateus capítulo 7, hoje nós vamos meditar no versículo 6, continuando na nossa série no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 6. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nos dizer nesse momento, naquilo que o Senhor nos ensinou há tanto tempo atrás, mas que continua a ser uma verdade muito importante para todos nós. Diz assim a palavra de Deus: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vou ler de novo. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Nas 2 últimas semanas, nós meditamos nos 5 primeiros versículos desse capítulo, onde Jesus nos falou muito do julgamento dos homens, e principalmente sobre o juízo de Deus nas nossas vidas. Se você não acompanhou, né, eu peço que você depois procure assistir no nosso canal no YouTube, nas mensagens dos últimos 2 domingos, né, dia 29 de agosto e dia 5 de setembro, para você poder entender melhor esse contexto, tá bom? Mas nós vimos aqui que nós não devemos nos colocar no lugar de Deus para julgar e condenar as pessoas. Nós não temos esse papel, né? Somente pertence ao Senhor o papel de julgar e condenar as pessoas. No entanto, não significa que eu não deva fazer qualquer tipo de julgamento, né? Que eu não deva analisar a vida das pessoas, que eu não deva ter um discernimento para poder olhar para a vida das pessoas. Nós não devemos condenar ninguém,
Esse papel de condenar não está nas nossas mãos, mas a Bíblia nos orienta a fazer um julgamento onde nós analisamos e, tendo o discernimento do Espírito Santo, nós percebemos pecados na vida das pessoas, nós percebemos erros no ensinamentos de algumas pessoas, né? Vemos assim, o que essa pessoa está pregando aí está em desacordo com a Bíblia. Isso é um julgamento que nós podemos fazer e nós devemos fazer, né? E esse versículo 6, ele surge justamente para nos mostrar isso, que nós devemos sim fazer julgamentos, nós devemos classificar as pessoas de acordo com os frutos que ela apresenta na sua vida, de acordo com as suas obras, né? Tudo aquilo que ela demonstra na sua vida. Então é interessante nós fazermos uma comparação aqui entre o versículo 5 e o versículo 6. Você está com sua Bíblia aberta aí? No versículo 5, dá uma olhada, nós vemos aí que, em primeiro lugar, esse julgamento ele deve ser feito na minha própria vida, né? Eu devo enxergar aquela trave que está no meu olho, né? Nós vimos aqui na semana passada, que é aquele pecado terrível que está na minha vida, que precisa de cura, precisa de purificação do Senhor, e num segundo momento o Senhor me usa também como uma ferramenta nas mãos dele, para tirar um cisco do olho do meu irmão, né? Isso é uma bênção, né? É uma preciosa ajuda que nós podemos dar na vida dos nossos irmãos. Eu vivenciei um milagre maravilhoso, eu tinha uma trave enorme no meu olho, Deus tirou, Deus purificou. Eu não tirei pela minha própria força, eu não tirei porque eu sou bom, porque eu sou merecedor, não. Deus tirou essa trave do meu olho, e agora o Senhor me capacita para tirar o cisco do olho do meu irmão, não porque eu sou melhor do que ele, mas porque Deus já fez um milagre maravilhoso na minha vida. E eu posso ajudar essa pessoa a ouvir a voz de Deus, né? A pregar o Evangelho para ela, para que ela entenda o pecado que está presente na vida dela. Agora, interessante nós notarmos aqui que enquanto o versículo 5 fala do tratamento com o meu irmão, o versículo 6 me fala do relacionamento com outras pessoas, que ele vai chamar aqui de cães e porcos, né? Ou seja, são pessoas que não são meus irmãos. No versículo 5 eu estou tratando como meus irmãos, no versículo 6 já não são meus irmãos. Então como que eu vou identificar quem é cão, quem é porco, se eu não fizer nenhum tipo de julgamento? Nós falamos sobre isso, geralmente as pessoas olham lá o versículo 1 desse capítulo 7, está falando lá, não julguem, né? Não julgueis, e fala assim, não devo fazer nenhum tipo de julgamento. Mas como que eu vou identificar quem é cão, quem é porco, se eu não julgar de forma nenhuma? Então esse julgamento que Jesus Cristo fala aqui é de nós não condenarmos as pessoas. Falamos, esse aí está perdido mesmo, esse aí vai para o inferno e pronto. Eu não devo fazer isso, tá? Eu sei que é pesado nós falarmos disso, né, de julgarmos as outras pessoas, mas procure entender o sentido que nós estamos falando aqui, né? Não estou falando que nós devemos julgar aquelas pessoas que não frequentam essa igreja batista aqui, ou não frequentam nenhuma outra igreja batista, né? Quem não está aqui na igreja é cão e é porco, né? Não é isso. Não se trata de condenar aquelas pessoas que não estão aqui presentes conosco, mas se trata de analisar a vida das pessoas pelos frutos que elas apresentam nas suas vidas. Jesus Cristo nos ensina isso, que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Aquilo que a pessoa apresenta na vida dela, a gente pode conhecer, né? E nós podemos ver então quem é irmão e quem é cão, quem é porco. Infelizmente, meus irmãos, eu acredito que até mesmo dentro das igrejas evangélicas, até mesmo dentro das igrejas batistas, existem pessoas que são cães e são porcos. Não se trata de pertencer a uma igreja ou não, de ser membro ou não, de ser batizado ou não. Se trata do relacionamento que essa pessoa tem com Jesus e os frutos que ela apresenta então na sua vida. O que Jesus quis dizer então ao mencionar esses animais? Vamos pensar um pouquinho aqui, né? Em primeiro lugar, não olhe para essa palavra aí do cão e pense no cãozinho pet que você tem lá na sua casa, né? Que talvez até durma com você, né, na sua cama, é bonitinho, você abraça, você beija. Na Palestina, lá nos tempos de Jesus, não era assim, né? Cães eram animais ferozes, eram animais assim repugnantes, que viviam nas ruas, viviam ali nos arredores da cidade, se alimentavam de carniça. Eram animais assim selvagens que atacavam as pessoas não gostavam dos cães. É bem diferente da compreensão que nós temos hoje, né? Por isso que a gente precisa voltar ao pensamento que eles tinham lá, né? Por que eles falavam, por que Jesus cita os cães dessa forma, né? Até em Apocalipse 22, fala que vai ficar de fora da Jerusalém os cães, né? Está falando assim, então, que comparando aquelas pessoas que estarão perdidas com cães. E o porco também, desde o Antigo Testamento, era um animal considerado impuro, que
que os judeus não deveriam se alimentar então dos porcos, né, naquela época, e representava então tudo que havia de mais imundo e que deveria ser rejeitado. O porco era imundo, se arrastava ali na lama, né, comia lavagem também, então era completamente impuro. Então o que significa, né, isso que Jesus está nos falando? Volta no começo do versículo e vê que Jesus está falando aí de pérola, né? Que nós não devemos entregar aquilo que é santo aos cães e nem entregar a pérola aos porcos. O que é essa pérola também, né? Para nós entendermos aqui. A pérola é uma pedra preciosa que nós temos, é uma joia, né? É algo de valor. Aqui Jesus compara com algo santo, né? Trata-se o quê? Da verdade santa sobre o reino de Deus. É o próprio Evangelho, é a mensagem de Cristo, é a mensagem cristã, que a Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem que está perdido. Então, ao analisar isso, né, o que significa a pérola, o que significa o cão, o que significa o porco, nós podemos chegar aqui à conclusão do que Jesus está nos ensinando, né? Jesus não está nos ensinando que nós não devemos pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que estão fora, àqueles que não obedecem a Cristo. É uma conclusão errada, não pense dessa forma, né, ao analisar esse versículo, porque pensar assim é um absurdo. Se isso fosse uma verdade, nós nunca seríamos salvos, né? Porque todos nós éramos inimigos de Deus, todos nós pecamos, né? E eu até falei aqui na semana passada, que o nosso pensamento deve ser como Paulo disse lá, e eu sou o pior dos pecadores. Todo mundo é pecador, mas eu sou o pior. Esse deve ser um pensamento que deve estar na nossa mente, de que eu sou o pior. Não é me considerar superior aos outros. Eu sou salvo, os outros são cães, são porcos. Deixa eles lá, eles nem precisam, eles nem merecem ouvir a mensagem de Cristo. Não é isso, meus irmãos. Isso é, pensar assim é se colocar no lugar de Deus, para julgar quem é salvo ou quem não é, quem é eleito, quem não é. Isso não cabe a nós pensarmos, isso aí é um papel de Deus. Se fosse assim, né, nem o apóstolo Paulo seria salvo. Um homem que perseguiu a igreja, um homem que prendeu vários cristãos, um homem responsável pela morte de vários cristãos. Mas depois, o próprio Jesus apareceu para ele, né? Ele ouviu a mensagem de Cristo e se arrependeu. No entanto, Jesus nos orienta aqui a termos uma sabedoria espiritual na hora de pregarmos o Evangelho. E isso eu e você precisamos ter. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós não devemos de maneira nenhuma achar que o Evangelho ele deve ser pregado de uma forma robótica, de uma forma mecânica. Eu prego da mesma forma para todo mundo, e as pessoas então devem se arrepender e devem crer em Jesus Cristo, senão é culpa delas, né? E você só fica falando, você precisa se arrepender, você precisa ir para a igreja, vamos para a igreja, né? Muitas pessoas entendem que pregar o Evangelho é isso, né? Chamar as pessoas para vir para a igreja. E aí, pastor, trouxe a pessoa para a igreja, se vira aí, né? Nós precisamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho é nós pregarmos tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, que Jesus Cristo veio a esse mundo. Nós éramos pecadores, perdidos. Nós viramos as costas para Deus, e Deus ele veio na nossa direção para nos salvar. Jesus Cristo se fez homem, veio aqui a esse mundo, nos mostrou o Deus Pai, nos mostrou a Deus, revelou ao Senhor, né? E morreu naquela cruz, derramou seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Nós não conseguiríamos pagar o preço dos nossos pecados, mas Jesus Cristo veio para pagar o preço dos nossos pecados. É isso que as pessoas precisam entender, enxergar que elas são pecadoras, que elas precisam se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus. E então Deus ele pode sim nos perdoar. Ele é justo e Ele é fiel para nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados. E quando nós vemos o ministério de Jesus Cristo, Jesus ele prega esse Evangelho, mas Ele não prega da mesma forma para todas as pessoas. Ele trata cada pessoa de uma forma diferente. Quando você pega lá o Evangelho de João, capítulo 3, onde ele vai ter uma conversa com Nicodemos, ele começa a falar de assuntos espirituais, porque Nicodemos era um homem com bastante conhecimento bíblico, e ele começa a falar a respeito do novo nascimento, e Nicodemos fica assim, como assim, nascer de novo? Ele precisa nascer de novo, é preciso que você nasça de novo. E aí lá em João, capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, perto do poço. Não sei se você conhece essa história.
Mas chega lá, aquela mulher, ela quer discutir teologia com Jesus. Ela fica assim, qual que é o lugar certo de adorar? Né? Vocês dizem que é lá em Jerusalém, nós dizemos que aqui é Samaria e tal. E Jesus, ele não dá essas respostas para ela. Jesus Cristo muda a conversa para mostrar o pecado na vida dela. A mulher querendo saber de várias coisas, Jesus, você está querendo saber de várias outras coisas, mas olha o pecado no seu coração. Você já casou várias vezes, você se envolve com vários homens, e agora você vive com um homem que nem é seu marido. E aí ela para de olhar para as outras coisas e passa a olhar para ela mesma. E ela começa a ver que ela estava perdida. E que diante dela ali estava a fonte da água da vida, que poderia então saciar a sede eterna dela. Tudo aquilo que ela precisava estava bem diante dos olhos dela. Ela não estava percebendo isso, ela estava preocupada com questões, né, teológicas, com discussões sobre é certo isso, é certo aquilo. E às vezes a gente fica assim, né, querendo discutir questões teológicas, querendo discutir, dízimo é certo, não é, qual que é a igreja certa. Mas e o assunto principal, que é que o homem é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados? Nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando desse julgamento que nós estamos meditando aqui já nas últimas semanas, que Deus julga o nosso coração e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos pregar sobre isso, meus irmãos. Mas no ministério de Jesus Cristo também existiram algumas pessoas que Jesus Cristo desistiu de pregar para elas. Você vê como Jesus Cristo trata, né, pessoas diferentes. Existiram os apóstolos, mesmo errando, né, mesmo até negando a Cristo, como o caso do apóstolo Pedro, né, o apóstolo Tomé também, que duvidou. Jesus Cristo teve paciência. Mas existiram outros que Jesus Cristo desistiu de pregar para eles, como é o caso dos escribas e dos fariseus, os religiosos daquela época, né, os doutores da lei ali, aqueles que eram os manda-chuvas ali da religiosidade, onde todo mundo olhava para aqueles homens e admirava. Falava, se tem alguém que serve a Deus, se tem alguém que vai ser salvo, são esses homens. E Jesus fala assim, vocês estão distantes do reino de Deus. Porque eram homens orgulhosos, homens que ouviram a mensagem de Cristo e não se arrependeram. Homens que mantiveram seu coração endurecido e não pararam para enxergar o pecado da sua própria vida. Homens orgulhosos. E isso faz com que Cristo chegue lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Jesus Cristo dedica aquele capítulo inteiro ali para fazer uma acusação muito séria aos escribas e fariseus, mostrando o orgulho deles, mostrando o coração endurecido deles, mostrando a hipocrisia deles. E aí Jesus termina esse capítulo fazendo uma declaração muito séria. Olha o que ele diz, não sei se os irmãos vão conseguir enxergar aqui, mas Mateus 23, de 37 a 38, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Homens que blasfemaram, eles blasfemaram diante do Evangelho de Cristo. Eles ficavam ali querendo ouvir, fala mais, mas só para poder achar um ponto para acusar Jesus Cristo, porque Jesus estava se tornando famoso, né? O ministério de Jesus estava crescendo. Eles eram hipócritas, eles rejeitaram o Evangelho, e isso se tornou um castigo para eles. E é o pior castigo que um homem pode ter na sua vida, né? Sermos abandonados por Deus para vivermos a consequência das nossas próprias escolhas, para vivermos a consequência daqueles nossos desejos pecaminosos. Em um determinado momento também Jesus rompe com o judaísmo, ele para de ir nas igrejas, né, nas sinagogas, que é chamada igreja lá, né, dos judeus. Ele para de frequentar aquelas sinagogas, ele para de pregar para aqueles homens que estavam com o coração endurecido. Ele falou assim, fiz a minha parte, preguei, vocês não quiseram ouvir, vocês rejeitaram a minha mensagem. Se você olhar também no final já da vida de Jesus, quando ele está sendo julgado, prestes a ser crucificado, nós podemos observar uma diferença do relacionamento dele com dois homens que julgaram ele, Pilatos e Herodes. Diante de Pilatos, que nunca tinha ouvido falar direito de Cristo, Jesus Cristo responde, Jesus Cristo conversa com ele. Jesus Cristo fala, meu reino não é desse mundo, eu sou o rei sim,
mas meu reino não é desse mundo. E diante de Herodes, Jesus fica quieto. Herodes quer conversar com Jesus tal, e Jesus não fala nada, Jesus fica quietinho. Por quê? Porque Herodes já tinha ouvido o evangelho. João Batista pregava, falava para se arrepender, falava para Herodes: você está no pecado, você está pecando. E Herodes mandou matar João Batista. Um homem que já tinha ouvido o evangelho, rejeitou o evangelho, e a Bíblia fala que ele manda chamar Jesus porque ele queria ver algum sinal, ele queria ver algum milagre, né? E aí Jesus fala assim: não vou mostrar nada mais para você. O que você tinha para ouvir, você já ouviu, você rejeitou. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Quem são os porcos? Quem são os cães? São aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo. São aqueles que ouvem o evangelho e blasfemam. Jesus, ele dá essa instrução aos seus discípulos em Mateus 10, 14 e 15. Ele fala assim: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E isso aconteceu no ministério dos apóstolos, né? Em Atos 13, nós vemos isso, Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Gentios são todos aqueles que não eram judeus, tá? Não é o gentio que nós usamos aqui na nossa língua portuguesa, né? Aquele que é simpático. Existiam dois grupos, né? Os judeus, e quem não era judeu era gentio. Paulo foi pregar para os judeus. Eles rejeitaram, blasfemaram da palavra. Falou assim: então vocês são culpados agora, né? Agora eu vou pregar para os gentios. Aconteceu a mesma coisa lá em Atos 18. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Mais uma vez, né? Ele foi para outro lugar, tentou pregar para os judeus, eles não se arrependeram, blasfemaram da palavra, blasfemaram do evangelho. E Paulo dá também esse ensinamento. Lá em Tito 3,10 ele diz: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes. Ou seja, aquela pessoa que fica causando divisão e intriga dentro da igreja. Você chama a atenção dela 1 ou 2 vezes, a pessoa continua, evite ela. E em Romanos 16:17, ele diz: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Olha só. Então, o que Jesus está nos dizendo? Voltando aqui para o nosso texto original. Que não devemos dar aos cães o que é santo, nem jogar pérolas aos porcos. Jesus não está dizendo que nós não devemos pregar a palavra para aqueles que estão perdidos. Jesus está falando que o nosso tempo e a nossa mensagem ela é preciosa. E que se a pessoa entendeu, se a pessoa ouviu a mensagem, mas não se arrepende, não quer mudar a sua vida, se a pessoa está no banco de uma igreja, está ouvindo todos os dias a mensagem, não quer mudar a sua vida, não fica gastando tempo com ela não. Vai, né, pregar para outras pessoas, deixa ela ser julgada por Deus. Os cães e os porcos desvalorizam a mensagem do evangelho. Eles pegam aquilo que é santo, jogam no chão, pisam e ainda tentam nos atacar. Nós devemos buscar a sabedoria do Espírito Santo para discernir as pessoas para quem nós pregamos. Perceber se a pessoa está na ignorância mesmo, se ela não entendeu o evangelho, se ela precisa de ajuda, ou se ela está sendo orgulhosa, se ela entendeu verdadeiramente o evangelho e está rejeitando e está blasfemando esse evangelho. Esse capítulo 7 aqui, meus irmãos, é o capítulo que fala do juízo de Deus. E esse texto nos fala também sobre isso, meus irmãos. Nos mostra que aqueles que escarnecem do evangelho, aqueles que rejeitam o evangelho, estão atraindo juízo para si mesmos. Não contarão mais com a paciência de Deus. Não poderão contar mais com a misericórdia de Deus. E eu gostaria também de aproveitar esse versículo e pensar
sobre nós, né? Às vezes a gente fica só pensando nos outros, né? Porque os outros estão fazendo assim. Mas vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos olhar para o nosso próprio olho, né? Para a trave do nosso olho. Como eu tenho lidado com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado? Eu tenho agido igual um porco? Eu tenho agido igual um cão selvagem? Desprezando aquilo que é santo, aquilo que é precioso? Existem momentos da nossa vida, nem sempre somos nós que vamos tirar o cisco do olho dos outros, né? Existem momentos que as pessoas vão vir tirar o cisco do nosso olho também. Vida cristã é isso. Vida em comunidade, para um ajudar o outro. Eu vou te ajudar, mas você também tem que vir me ajudar. Você também tem que conviver comigo, perceber os pecados na minha vida e me falar, né? Chega no particular e fala: pastor, toma cuidado com isso, acho que você está errando nisso, nisso, nisso. Você não acha que deveria se arrepender disso? Nós devemos sim estar dando essa puxadinha de orelha em amor uns dos outros. Mas como nós reagimos quando aquela pessoa vem puxar a nossa orelha, vem nos exortar? Como que nós reagimos? A Bíblia nos fala que quem é sábio valoriza a repreensão. Entende que isso é santo, entende que isso é precioso. E valorize então quando chamam a sua atenção. Provérbios 17:10 diz assim, a repreensão faz marca mais profunda do homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. É legal o Provérbios que ele sempre faz a comparação, né, do sábio e do tolo. E ele fala, o tolo ele pode receber 100 chibatadas. Você já tomou um chicote nas costas? Eu nunca tomei, graças a Deus. Eu imagino que um deve doer, né? Ainda mais naquela época lá, né, dos soldados fortões ali, o pessoal estava com raiva já, né, não tinha o que fazer, tem esse cara aqui prejudicado, deixa eu aproveitar, deixa eu descontar minha raiva nele. E agora imagina 100 chicotadas nas costas, a marca que fica, né, não sei nem se algum dia passa, ou se fica aquela cicatriz para todo sempre. Agora a Bíblia fala que quem é sábio, a marca dessa repreensão vai durar muito mais do que a marca de 100 chicotadas nas costas. Eu disse aqui recentemente, né? Como que eu parei de falar palavrão? Eu era adolescente, mesmo no meio da igreja, ficava falando palavrão, e de repente um líder meu me chamou, falou assim, viu? A Bíblia fala que a boca fala aquilo que enche o coração. Seu coração está cheio disso mesmo que você está falando aí? É uma marca que fica para todo sempre, né? Deus usou aquela pessoa, Deus usou a sua palavra para repreender e deixar uma marca na minha vida. Agora, como você lida com a repreensão na sua vida? Como um porco que pega aquilo que é santo, aquilo que é precioso, e em vez de mudar a sua vida, em vez de se arrepender dos seus pecados, você joga no chão, pisa e fica bravo ainda e ataca aquela pessoa que te repreendeu, aquela pessoa que quis o seu bem? Repreender alguém é sinal de amor. Quem a gente não ama, a gente deixa lá, né? Fala, deixa a pessoa bater cabeça, deixa a pessoa para lá. Agora, quando a gente vai e chama a atenção de alguém, compromete um relacionamento para exortar alguém, isso é amor. Nós precisamos aprender a enxergar dessa forma, que é amor. A pessoa está querendo o seu melhor. Meus irmãos, que nós possamos meditar na maneira como nós lidamos com a preciosidade do Evangelho do Senhor, com essa mensagem de que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para esse texto, de não dar aos cães o que é santo, nem jogar as pérolas aos porcos, de que lado que eu estou, né? Eu preciso entender que eu preciso de sabedoria do Senhor para pregar o Evangelho. Uma pessoa não é igual a outra. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso fazer julgamentos justos, né, para discernir as pessoas. Eu preciso de sabedoria do Senhor para saber se eu devo continuar pregando esse Evangelho ou se está na hora de eu parar, né? Agora cuidado para não desistir por preguiça, né? Tá difícil, né? Ensinar as pessoas é difícil mesmo, leva um tempo para as pessoas entenderem, né? Agora você precisa ver se a pessoa está blasfemando mesmo ou não, ou se é só uma dificuldade. A pessoa quer mesmo ouvir, quer receber, mas está naquele processo de santificação, que é difícil. Não devemos também ser preguiçosos em pregar o Evangelho, né?
e que nós possamos também ter a sabedoria do Senhor para não pisar naquilo que é sagrado, na mensagem do Evangelho que chega a cada um de nós, que possamos valorizar, para que assim possamos crescer no conhecimento do Senhor, nos alimentar cada vez mais de um alimento sólido, né? A Bíblia fala que muitas vezes a gente fica ali como crianças que não crescem, crianças espirituais, só tomando leitinho, só sabe o básico do Evangelho, e não cresce, né? Não se desenvolve no Evangelho. Nós precisamos crescer, valorizar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, valorizar a disciplina de Deus nas nossas vidas também, e que possamos então nos consagrar ao Senhor, amém? Nós vamos passar para o momento de ceia do Senhor agora. Eu quero te convidar a se preparar nesse momento, a abrir o seu cálice. Todos aqueles que são biblicamente batizados são convidados a participar conosco nesse momento. E eu quero te convidar a ter um momento de oração silenciosa mais uma vez, a você se dedicar ao Senhor. A Bíblia nos fala desse momento da ceia, que é muito importante. Nós não podemos participar da ceia de qualquer maneira, sem discernir, sem ter discernimento. O que eu estou fazendo aqui? Ao beber esse copo, né? Ao beber esse suco, ao comer esse pedacinho de pão, mas o que isso significa verdadeiramente? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, a orar nesse momento, e daqui a pouco nós vamos continuar a participar desse momento da ceia. O Evangelho de Mateus nos relata Jesus realizando esse momento da última ceia com seus apóstolos, né? Mateus 26, versículo 26 diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha que interessante, Jesus diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos, sabendo que iria morrer, ele ensina, né, esse memorial que perdurou por todos os anos, para realizarmos com muita seriedade, realizando de uma forma sagrada, né? Eu creio que esse pão não tem poder nenhum, ele não se transforma em um corpo de Jesus Cristo, mas ele é um símbolo daquilo precioso que aconteceu. O nosso Senhor Jesus morreu no nosso lugar, entregou o seu corpo para morrer no nosso lugar. Que nós possamos participar desse momento pensando nisso. Jesus entregou o seu corpo para morrer no meu lugar, e eu devo me comprometer com Ele também. Da mesma forma Ele nos chama a tomarmos a nossa cruz, a nos crucificarmos com Ele nesse momento. Então, tomando o pão nas nossas mãos, vamos participar desse momento, comendo todos juntos do pão. Versículo 27 continua nos dizendo: a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Olha que lindo isso, né? O sangue de Jesus derramado para a remissão dos nossos pecados. Pensando nessa seriedade, vamos todos tomar do cálice. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vinha, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha a promessa que Cristo nos faz. Jesus Cristo, ele continua tendo um corpo glorificado. Até depois da sua ressurreição, ele comeu peixe ali, né, com os discípulos. Mas ele prometeu que ele não beberia mais do fruto da uva, né, do fruto da videira.
mas Ele prometeu que beberia um vinho novo conosco no final dos tempos, ou no início, né, do novo tempo, da eternidade. Nós temos essa promessa de cear com Cristo, de participar desse momento maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, é uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, mais uma das incomparáveis promessas do Senhor, né? Como nós cantamos aqui no início do culto. E nós podemos nos apegar a essa esperança maravilhosa, de que nesse momento participamos aqui de um memorial, lembrando desse sacrifício, mas caminhamos a essa esperança de cearmos com o nosso Senhor presencialmente. Amém? Irmã Irani, a irmã pode vir aqui orar? Ore por nós nesse momento. Obrigado, Deus querido, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai. Viemos agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem feito esse sacrifício maravilhoso por cada um de nós, tem resgatado nossas almas, Pai, do lamaçal do pecado. E agora estamos aqui, ó Deus, para dar-te graça, para louvar e para pedir, Senhor, que continue, Deus, nos fortalecendo na fé, que nós possamos, ó Deus, permanecer sempre em Tua presença, Pai. Que nada venha atrapalhar a nossa comunhão, a nossa caminhada contigo, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. E como eu li aqui, o texto fala que depois deles tomarem a ceia, eles cantaram. Jesus Cristo cantava também, né? Que coisa bonita. Vamos ficar em pé então, vamos todos juntos cantar também. Encerrar o nosso culto louvando a Deus com o hino Preciosa Graça de Jesus. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça me otorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lar
do céu. Amém. Que promessa maravilhosa, não é? Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por essa promessa maravilhosa e pela realidade que podemos contemplar a Tua preciosa graça nas nossas vidas. Uma graça que não olha para os nossos méritos, porque nós não temos mérito nenhum para sermos salvos, mas olha unicamente para a Tua bondade e para o sangue de Jesus Cristo, que paga o preço dos nossos pecados e nos purifica, Senhor. Ó Deus amado, que possamos valorizar aquilo que é santo, que possamos valorizar essa Tua graça, a Tua mensagem do Evangelho e a atuação do Teu Santo Espírito, que está nos santificando todos os dias, Pai. Que possamos crescer em conhecimento e obediência ao Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça do Santo do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós por todos os dias. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Amém.